Hello, welcome! Seja muito bem-vindo a mais uma aula, a nossa quinta aula de inglês. Aula de inglês do mais básico até você se tornar fluente, até você se tornar confiante na hora de falar inglês. Se você caiu aqui de paraquedas e esse está sendo o seu primeiro vídeo, tem um card aqui em cima onde a gente tem as aulas 1, 2, 3 e 4. E toda semana são 2 aulas gratuitas aqui no YouTube, ok? Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, ativa também o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. E sem mais enrolação, let's go! Na aula de hoje a gente vai falar sobre os artigos em inglês. Os artigos são as palavras que demonstram se essas palavras são definidas ou indefinidas, se eu estou falando de algo mais geral ou algo mais específico. Diferente do português, que a gente separa por masculino e feminino, em inglês é mais simples, a gente separa eles por mais geral ou mais específico. Além disso, a gente também precisa saber se essas palavrinhas são singular ou plural. So, let's check. Definite article, o artigo definido, que é mais conhecido como the. The, em português, é representado por o, a, os, as. Então, como eu falei para vocês, não existe essa diferenciação entre feminino e masculino no inglês. Pelo contrário, uma palavra vai simbolizar todas essas palavrinhas, não importa se é singular ou plural. For example, the car, the flower, the boys, the people, the computer, o computador, a flor, a casa. Então não importa se é feminino ou masculino. Você vai usar o the quando você estiver sendo específico. E o the é usado para tanto singular quanto plural. Alright? Let's check one example. Vamos conferir esse exemplo na prática. Okay, so listen to this video. In fact, the house is sold. Can you understand it? Você consegue entender? Vamos ouvir mais uma vez, agora devagar. In fact, the house is sold. Ok, so let's understand. Vamos entender então. In fact, the house is sold. The house is sold. Ou seja, quando eu uso the em alguma palavra, em alguma frase, eu provavelmente já mencionei esse objeto do qual eu estou falando anteriormente. Então, a pessoa já sabe de qual casa eu estou falando. Como no exemplo do vídeo. Provavelmente esse casal já estava olhando a casa, então ela falou, na verdade, essa casa já está vendida. Indefinite articles são os artigos indefinidos, ou seja, eu não estou sendo específica. E aqui, além disso, eu não vou usar plural. A ou an são as palavras que representam os artigos indefinidos. Em português, elas significam um ou uma. Por isso que eu não posso usar plural, ok? Let's check some examples. Vamos conferir então alguns exemplos. Primeiramente, você precisa entender que a ou a é usado sempre antes de palavras que comecem com consoantes, ok? Let's check the examples. Vamos conferir então os exemplos. A house, a computer, a cup. Já o an é usado antes de vogais, palavras que comecem com vogais. Confira comigo os exemplos. An eraser. An eraser. Veja como soa melhor ao invés de eu falar a eraser. Então, an eraser, eu já junto an com a próxima palavra. An eraser. An elephant. An elephant. An apple, ao invés de a apple. An apple. Ok? Let's check practicing. Vamos conferir então na prática como que funciona o a e o an. Ok, so let's listen to the video. Vamos conferir então o vídeo aqui do ladinho. Dessert is an apple. Dessert is an apple. Vamos ouvir mais uma vez, agora um pouquinho mais devagar para que você consiga entender a pronúncia. Dessert is an apple. Ok, very good. So, dessert is an apple. Dessert is an apple. Sobremesa é uma maçã. Alright? Second example, agora usando o a. Check it out. Confira aí comigo o vídeo. Preste atenção na pronúncia. You have a beautiful family. You have a beautiful family. Ok. Vamos ouvir novamente, agora mais devagar. You have a beautiful family. Ok, very good. So, you have a beautiful family. You have a beautiful family. Você tem uma linda família. Perceba que beautiful
começa com B, uma consoante, por isso que eu uso a, beautiful. Já no primeiro exemplo, apple começa com uma vogal, por isso eu uso an. Apesar disso, a gente tem algumas exceções. Quando que acontecem essas exceções, teacher? Quando as vogais tiverem som de consoante e consoante tiverem som de vogal. Como assim, teacher? O que isso quer dizer? É exatamente isso que eu quero te dizer. Sempre que a consoante tiver um som de vogal, por exemplo, a letra H, ela tem dois sons principais. Ela pode soar mais como um R, por exemplo, house, house, ou ela também vai soar com a pronúncia da primeira vogal. Por exemplo, hour, hour, honor, honor. Quando começar então com o som de vogal, você vai dizer an hour, an honor. E agora quando a palavra começar com vogal, porém ela tiver som de consoante, você vai dizer a. Teacher, mas que vogal que tem som de consoante? Por exemplo, a letra U. Em inglês nós falamos you. You. É a mesma pronúncia de você. E você começa com que letra? Com Y. Então a gente considera um som de consoante, ok? Vamos conferir os exemplos. A university. U. University. A unicorn. Unicorn. Ok? That's it. Então são essas as exceções quando a gente estiver usando a or an. Let's continue. Vamos conferir então essa exceção na prática. Listen. I work at a university. Do you know this theory? Você conhece essa série? The Big Bang Theory. The Big Bang Theory. A teoria do Big Bang. Olha o the. Aqui eu tô sendo específica sobre um evento, por isso que eu uso the no comecinho da frase. E a frase que ele está dizendo é I work at a university. I work at a university. Alright? Conseguiu entender a diferença de quando usar the, a e am? Se você ainda ficou com alguma dúvida, deixa para mim aqui nos comentários que eu vou responder todos eles, ok? E para você colocar em prática, porque a melhor forma de aprender e fixar um conteúdo é colocando em prática, eu deixei aqui para você 5 frases para você completar usando the, a ou an, ok? Vamos conferir quais são essas frases? I see a man. Man is old. Number 2, Paula is engineer. Paula is engineer. Pensa aí, qual combina melhor? Engineer começa com uma vogal ou uma consoante? Ok? Number 3, I need pen, eraser and notebook. E aí, analisa então cada palavrinha. Começa com vogal ou consoante? Uso a ou an? Good job, very good. Number 4, put books on table, please. Put books on table, please. Dá vontade de falar a resposta completa, mas ainda não. Faça aí em casa para você ver se você conseguiu entender quando usar cada uma dessas palavrinhas. And number 5, she is great singer. She is great singer. Good job! Espero que você tenha completado. Se você ainda não conseguiu completar, pausa o vídeo, escreve frase por frase. Lembra sempre que a tua mão está te ajudando a lembrar do que você está aprendendo. Então agora vamos conferir as respostas corretas. I see a man. The man is old. Lembra que quando eu já me referi a essa pessoa, esse objeto que eu estou mencionando, eu uso sempre the. Number 2, Paula is an engineer. An engineer. Uma engenheira. An, ok? Number 3, I need a pen, an eraser and a notebook. Notebook. Notebook aqui não é o computador, ok, guys? Notebook significa caderno.
Se eu quiser falar o notebook, que a gente comumente fala em português, eu falo, na verdade, laptop ou laptop computer. Number 4, put the books on the table, please. Aqui eu tô sendo específica sobre os livros e a mesa. Então, put the books on the table. And the last one, number 5, she is a great singer. She is a great singer. Ela é uma ótima cantora. Guys, espero que eu tenha ajudado vocês com mais essa aula. Não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho da notificação para sempre receber as novidades aí que estão rolando no nosso canal. Se você ainda não nos segue nas redes sociais, tem os links aqui abaixo. Siga e compartilha para não perder nenhuma dica. See you in the next class. Bye!